O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1.000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Meus amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Trouxe a Bíblia? Livro missionário, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Um abraço também para o Otoniel Teixeira, que trabalha conosco há 15 anos. Está conectado, Otoniel. Deus abençoe. Atos, capítulo de número 8. Localiza o texto, se o vizinho está sem a Bíblia, ajuda ele para que juntos façamos a leitura da palavra do bom Deus. Atos, no capítulo de número 8. Localizou, me responda com amém. Vamos fazer a leitura bíblica. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos carregaram Estevão para o seu sepultamento. E fizeram sobre ele grande choro. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Assim os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Versículo de número 5, dobre atenção. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os milagres que ele fazia. Verso 7, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. Paralíticos e coxos eram curados. Verso 8, havia grande alegria naquela cidade. Verso 9, mas havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a bruxaria, e enfeitiçou o povo de Samaria, e se gabava, dizendo ser alguém importante. Verso 10, dobre atenção.
a qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. E você diz amém. Coloque a mão no coração antes de tomar o assento. Pastor já orou por mim, agora faço uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos interessa a não ser a tua voz. Esse povo é teu, a igreja é tua. Alguém que está conectado conosco precisa da tua voz. Senhor, pessoas que entraram aqui, estão aqui, vivendo as intempéries da vida. Só tu pode nos sondar e falar conosco. O teu Espírito tem plena liberdade para fazer o que queres. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Alguém diz amém? Toma um assento dando aquele glória. Meus amados, preciso da sua atenção, principalmente agora nesse momento inicial. O assunto que nós vamos tratar aqui é missões, mas eu preciso que você entenda o contexto para que eu possa então aplicar algumas revelações. Aqueles que estão aqui, que são intercessores, eu gostaria muito de contar com as suas orações, pois vamos tratar de um assunto extremamente espiritual. Quem está aqui muito interessado em ouvir a voz de Deus, levante a sua mão. Esse texto aqui nos traz alguns ensinamentos. Eu quero dar um tema para o bom entendimento. Eu quero nesta noite falar sobre missões, quebrando correntes e retomando territórios. Missões, quebrando correntes e retomando territórios. Missões, quebrando correntes e retomando territórios. Por favor, olhe para alguém e diga: Deus está te levantando para quebrar correntes e retomar territórios. Agora, para ensaio ficou mais ou menos. Olhe para o outro lado e diga: Deus está te levantando para quebrar correntes e retomar territórios. Esse texto que nós lemos, o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro de missões, o livro onde o Espírito Santo é quem está fazendo. Na verdade, aqui a igreja está expandindo, crescendo, acontecendo. Jesus, quando ele expira na cruz e ressuscita então ao terceiro dia, ele estabelece a sua igreja, a sua eclesia, depois da ressurreição. Essa igreja então começa a se formar. Jesus agora é visto por um período de tempo de pelo menos 40 dias. Ele está ali mostrando que realmente ressuscitou. Ele opera alguns sinais. E agora aqueles que estão seguindo a Cristo já vão se multiplicando nesse período de 40 dias. Tanto que antes dele subir aos céus, ele consegue ajuntar um grupo de pelo menos 500 dos seus discípulos, que estavam ali crendo que ele realmente era o Messias e que havia ressuscitado. Então agora ele vai liberar uma ordem muito importante. Ele diz assim àqueles que estão lhe ouvindo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão fazer a obra evangelizadora, mas antes de ir, vocês não estão autorizados, não estão outorgados sem o derramamento de poder. O poder irá vos capacitar, o poder irá vos outorgar a pregar esse evangelho. Sem o derramamento do Espírito, vocês não podem ir, vocês não podem fazer. Então agora eles permanecem em Jerusalém, na parte de cima de uma casa, um cenáculo. Eles estão ali agora em um grupo resumido de quase 120 pessoas, aguardando a promessa que Jesus dissera. É claro que Jesus também disse em Atos 1, fiquem em Jerusalém até o derramamento de poder. Logo após o derramamento de poder, vocês vão continuar pregando em Jerusalém, mas vão estender essa pregação à Judeia. Vão agora também ao Reino Norte, em Samaria. E depois de Samaria vão pregar o evangelho até os confins da terra. Mas primeiro recebam poder em Jerusalém. Eles estão ali aguardando aquilo que Jesus dissera. Atos capítulo de número 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda aquela casa. Todos que estavam assentados ali foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O derramamento de poder acontece
Todos agora estão cheios, capacitados. Eles agora descem ainda parte do cenáculo e começam agora a perceber que Jerusalém está sendo visitada por conta da festa do Pentecostes. Muitos estrangeiros estão ali e esses homens agora leigos, indoutos, estão sendo admirados por aqueles estrangeiros que olham para eles e dizem: como podem esses meros galileus, falando a língua da nossa própria nação? E alguém agora levanta a primeira acusação, depois do derramamento de poder. Alguém diz: eu já sei, eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados de vinho. É quando Pedro, agora que havia negado a Cristo, cheio de autoridade, cheio de veemência, começa agora a explicar o que está acontecendo. Ele diz o seguinte: esses homens galileus não tomaram bebida forte, eles não são bebedores de vinho, mas está se cumprindo o que disse o profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses homens, senhores, estão cheios do Espírito Santo. Então agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com um vocabulário fora do normal, com uma sabedoria que ele não tivera, com a capacitação do alto, começa então a pregar um sermão e começa a explicar sobre o Cristo. Então agora o resultado daquela mensagem é que 3.000 almas são arrancadas das garras de Satanás, porque estava sobre eles o Espírito Santo. A igreja agora então começa a expandir. Essas 3.000 almas, elas não estavam empolgadas, senhores. Elas realmente se converteram pelo poder do Espírito Santo. A igreja agora já cresce em 3.000 almas. A igreja começa a crescer em Jerusalém. Jerusalém então começa a ser admirada, o lugar do derramamento de poder, o lugar onde o Espírito desceu. A igreja começa a crescer. Todos começam agora a admirar os apóstolos tentando serem aceitos. Eles começam então a tentar organizar aquele grande movimento que o Espírito Santo está produzindo. Eles vão montar a espécie do concílio, a diretoria da igreja. Isso é muito bom, mas o Espírito Santo continuava trabalhando. É quando agora aqueles que se converteram de língua grega começaram a interrogar e a reclamar com os apóstolos, dizendo: agora nossas viúvas e nossos órfãos não estão sendo atendidos como devem. Então os apóstolos agora tiveram uma estratégia: vamos levantar aqueles que vão servi-los, que vão servir na assistência social. Daí a palavra diáconos, que é aquele que serve, ou servo da casa. Então agora os diáconos foram estabelecidos, estavam servindo à mesa, estavam dando assistência. A igreja em Jerusalém não parava de crescer. Os apóstolos transitavam em Jerusalém, todos admiravam Jerusalém, mas Jesus não mandou ficar somente em Jerusalém. Então agora o Espírito Santo começou a encher os diáconos, e os diáconos foram cheios do Espírito Santo. É claro que no contexto bíblico que você conhece, vão se destacar alguns diáconos. Entre eles se destaca o diácono Estevão. Qual é o nome dele? Estevão, agora cheio do Espírito Santo, recebe um dom de evangelista. Procuravam Estevão na mesa da assistência, mas ele não estava na mesa da assistência. Estevão estava na praça pública, pregando o evangelho com eloquência, pregando o evangelho com veemência. Tanto que a unção, a autoridade sobre a vida do Estevão vai começar a incomodar o sistema. É quando agora o sistema religioso começa a cercar Estevão, incomodado com a sua mensagem. E aqui aparece um homem chamado Saulo. Qual é o nome dele? Saulo, na verdade, aparece no contexto. Ele começa a ser usado antes mesmo da sua conversão, e você vai entender isto. Saulo agora começa a perseguir a igreja. Ele é o comandante daquela operação que vai resultar na morte do Estevão. Eles vão cercar o Estevão. O Estevão agora está pregando com veemência. Ele não se intimida, ele é cheio do Espírito Santo. Estevão continua pregando, recebem ordem para parar de pregar. Só que aquilo que queima em Estevão é maior do que a afronta que vem contra ele. Então agora vão apanhar o Estevão, vão retirá-lo de Jerusalém, e para fora da cidade vão apedrejar o Estevão.
Alguém diz ao Estevão: pare de pregar, nós vamos lhe matar. E o Estevão agora não suporta aquele momento, continua pregando, continua explicando desde Abraão a respeito do Cristo. É quando os céus agora estão abertos. Estevão está vendo a glória de Deus. As pedradas estão lhe atingindo, mas o Cristo já está pronto para recebê-lo na sua glória. Ele está agora morto por pedradas. Entenda que quando Estevão morre, a igreja fica enlutada, a igreja fica triste, porque Estevão, senhores, é o pregador da igreja. Estevão é aquele que tem a graça da igreja. Estevão é querido pela igreja. E agora Saulo não respeita o luto da igreja. Enquanto alguns homens piedosos, está no texto, vão enterrar o Estevão, Saulo agora está entrando nas casas, arrastando as mulheres, arrastando homens e os encerrando na prisão. Olha o texto, aqui eu começo a aplicar para quem quer receber. Uma grande perseguição começou a se desencadear sobre a igreja. Muitos foram dispersos pela perseguição que Saulo estava provocando. E eles começaram agora a se espalhar. A perseguição agora começa a provocar a chamada expansão. Eles vão sair de Jerusalém porque eles estão sendo perseguidos, estão sentindo dor, mas eles vão agora começar a expandir. Estão sentindo dor, mas vão começar a crescer diante daquela dor. Eu já vou começar a explicar depois da introdução. Deus sabe como mexer com você. Deus sabe como te arrancar de Jerusalém. Deus sabe como te tirar do quarto com ar-condicionado. Deus sabe como lhe tirar da frente da Netflix. Deus sabe como te arrancar daquele escritório. Deus sabe como fazer você sair de Jerusalém. Eles agora começam a se espalhar. E para quem já quiser começar no Glória, está no texto. Por onde eles andavam, eles pregavam a palavra. É que o diabo pensou que ia acabar com a igreja, mas ele estava fazendo a igreja crescer, a igreja expandir. Me ajuda para o teu irmão entender que esse culto é pentecostal, né? Toca no ombro dele, né? E diga: o diabo está pensando que vai acabar com o teu chamado. Mas você vai começar a crescer no meio dessa dor. O diabo está pensando que vai acabar com a igreja, mas é o ano do crescimento da igreja. O diabo está pensando que vai parar missões, mas é o ano que missões vai crescer como nunca antes cresceu. Eu já preciso de alguém que veio para adorar, para abrir a boca e já soltar um glória para o inferno estremecer, porque eu já estou sentindo o que Deus vai fazer aqui. A igreja começa a se espalhar. Eles agora vão alcançar a Judéia. E olha o texto bíblico. Eles vão agora alcançar outras regiões, enquanto Filipe desce a Samaria. Agora, por que Filipe desce a Samaria? Por que Samaria ganha um destaque? É porque Jesus dissera: vocês preguem em Jerusalém, estendam a pregação para a Judéia, mas eu quero que alcancem Samaria. Olhe para mim, para você entender. Existia algo a ser feito em Samaria. Existia uma obra a ser concluída em Samaria. E enquanto existia algo a ser feito em algum lugar nesse planeta, Deus sempre vai enviar alguém para fazer. E Filipe desceu a Samaria. Lembra de Samaria? Quem começou a obra em Samaria foi o próprio Jesus. Jesus diz que é necessário passar por Samaria. Agora, o porquê que ele passa por Samaria? Lembra daquela mulher desacreditada? A mulher desiludida, aquela sedenta, aquela discriminada, aquela que todos a julgavam. Sim, a mulher dos 6 relacionamentos. Ela agora está em Samaria e Jesus vai a Samaria só por causa daquela mulher. Jesus agora para junto ao poço de Jacó. A hora é a 6, meio-dia, e lá vem ela, carregando um cântaro pesado nos seus ombros para tirar a água da fonte de Jacó, para saciar a sua sede momentaneamente. Mas o básico aqui, porque que ela vem no meio-dia? Ela não quer ser vista, ela não quer ser incomodada, ela está cansada de ser julgada. Ninguém na verdade conhece o passado dela. Ela foi desiludida. Ela agora parece que não tem perspectiva. Essa mulher carrega uma dor. Essa mulher não tem expectativa de futuro. Está vindo ela, não querendo se encontrar com ninguém.
querendo tirar água do poço para saciar a sua sede. Mas dessa feita, quando ela tenta chegar no poço, ela se encontra com a fonte de Israel. Entenda que ela não quer conversa. E agora Jesus começa o diálogo dizendo: mulher, dai-me de beber. Olha o que ela diz: como é que pode tu, sendo judeu, pede a mim, sabendo que eu sou a mulher samaritana? Ou tu não sabe que judeu não se dá com samaritano? Parece que Jesus está dizendo: calma, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Ela se interessa na água de Jesus. E Jesus ainda diz ela assim: quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Ela diz: então quer dizer que eu não preciso mais vir aqui? Quer dizer que eu não preciso mais me expor? Ela quer água, mas ela olha e diz: mas tu não tem com que tirar água. Eu estou olhando para tuas mãos. Tu não tem uma caçamba sequer para tirar água desse poço. E outra coisa, eu tenho experiência nesse poço. Esse poço é fundo. Na verdade, ela pensa que o poço é fundo porque ela nunca tiveram uma experiência com aquele que é profundo. Sim, se ela conhecer o profundo, ela vai beber da água. E agora dentro dela tem uma fonte. A sedenta que tinha sede agora tem água para dar para quem tem sede. A sedenta que não tinha nada agora tem algo para dar para quem precisa. Então agora essa mulher está sendo preenchida, está sendo saciada. Se tiver alguém aqui para entender, ela se encontrou com 6 homens e ninguém preencheu, ninguém saciou, mas ela agora se encontra com o 7º homem. Sim, aquele que vai mudar a vida dela, aquele que vai preenchê-la. Olha para você entender o contexto. Ela sai dali agora e ela vai anunciar, eu estou no texto, ela vai anunciar esse evangelho aos homens, até porque ela tiver acesso aos homens. E ela encontra agora os homens e diz o seguinte: eu conheci um homem, que se vocês conhecerem esse homem, vocês também vão se tornar homens. E todo mundo agora quer conhecer o homem que ela conheceu. Então o evangelho começa agora a se expandir em Samaria. Samaria começa a viver um grande avivamento. O Espírito Santo começa a saciar a sede de quem tem sede, através da vida daquela mulher. Samaria agora está recebendo um derramar pela vida daquela desacreditada. Deus é assim, Ele usa quem quer, na hora que quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e não deve explicação para ninguém. Foi ela que Jesus levantou. A igreja de Samaria está acontecendo, pastor Admilton. A igreja de Samaria está expandindo. Mas olha o porquê que Filipe tem que descer a Samaria. Agora Samaria está vivendo um derramar. E olha o texto: certo homem chamado Simão o bruxo estabeleceu o seu acampamento em Samaria. Olha o texto: ele começou agora a iludir aquela igreja nova, aquela igreja imatura. Ele começou a iludir a todo o povo de Samaria. Ele fazia artes mágicas, trabalhava com a magia. Está no texto que nós lemos, ele usava de feitiçaria, ele operava sinais, ele era aquele que adivinhava tudo que alguém queria saber. Era a igreja do Simão Bruxo, ali adivinhava até o CPF, mas não mudava a vida de ninguém. Ali adivinhava a identidade, mas não transformava o caráter de ninguém. Ele adivinhava o endereço, até a cor do muro ele dizia, mas ninguém se convertia a Cristo. Estava todo mundo indo para o inferno. Iludido, enfeitiçado por Simão o bruxo. Ele está ali enganando a todos. Ele veio para demarcar o território. Ele veio para retomar Samaria. O diabo é assim. Sempre que Deus está fazendo algo em algum lugar, ele vai enviar um Simão para tentar atrapalhar. Mas eu estou aqui pregando só para quem está entendendo. Se o Satanás tem um Simão, o céu ainda tem um Filipe. Sim, se o diabo tem um bruxo, a igreja ainda tem um evangelista. Se o diabo tem um feiticeiro, a igreja ainda tem os missionários. Então desce, Filipe! Desce, Filipe! Vai retomar o território, Filipe. Simão está iludindo o povo de Samaria. Ele está enganando o povo, Filipe. Desce, Filipe. Vai, Filipe. Filipe desceu.
para retomar aquele território. Olhe para mim, para alguém entender e dobre a atenção. A partir daqui eu conto com os intercessores. Os demônios são territoriais. O mundo espiritual ele é tão real quanto eu falo com você aqui nessa noite. Eles trabalham em ordem de hierarquia. Cada região tem o seu demônio que rege ali. Você vai saber na Bíblia, Paulo nos explica sobre os principados, os demônios de governo, que trabalham em determinadas regiões. Eles são territoriais. A entidade que tenta atuar aqui em Camboriú não é a mesma entidade que atua lá no Rio de Janeiro. Não, cada lugar tem a sua entidade. Eles trabalham tentando influenciar a região, dizendo que a região funciona como eles determinam. Aí você vai entender porque o trabalhar no plano espiritual é diferente de uma região para outra. Algumas regiões o índice de prostituição é muito alto. Nas outras regiões o índice de matança, de latrocínio, de assassinato é muito alto. Diferente de outras regiões. Você vai perceber, eu ando pelo Brasil, tem lugares que o índice da soberba humana é altíssimo. É o principado determinando regras ali. Eles atuam agora no governo físico. Eles conseguem entrar até na política. Eles conseguem também estabelecer domínio sobre famílias de regiões, formando aquela chamada corrente hereditária, tentando dominar famílias, tentando estabelecer territórios. Eu sei que essa igreja que me ouve é uma igreja inteligente. Antigamente você ia no consultório médico. O médico olhava para você e perguntava o que é que você tinha. Aí você falava sobre os sintomas. E ele te prescrevia o remédio e você ia para casa. Hoje não, hoje quando você senta na frente do médico, fala o que tem. Ele olha para você e diz assim: alguém da tua família morreu disso? Alguém na tua casa também teve essa doença? Alguém na tua família sofreu como você está sofrendo? Porque até a medicina já entendeu que existe a corrente hereditária. Nós que entendemos no mundo espiritual, sabemos da batalha que estamos travando, sabemos que ele quer tomar o território. Eu sei que tem alguém aqui me ouvindo, e de repente lá o teu bisavô sofreu de diabetes, aí o avô também sofreu de diabetes, aí o pai também sofreu de diabetes, aí você hoje está tendo sintomas da mesma doença. Eu estou pregando para alguém aqui, de repente lá o teu bisavô era alguém que se embriagou, aí o avô também viveu a mesma situação. O pai talvez estava com um copo de bebida, e agora o filho com 18, 12 anos está com um copo de bebida alcoólica na mão. É a corrente hereditária. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, e talvez lá no passado da tua família, o bisavô, a bisavó se divorciou. E não é que a avó também vai se divorciar. Não é que o pai também vai viver o divórcio. Aí tem alguém me ouvindo hoje que está indo mal no casamento. O casamento está à beira da ruína. E talvez o diabo está dizendo: você vai viver o mesmo ciclo. O ciclo vai se repetir na sua vida. Talvez o bisavô foi um desviado. E ninguém naquela igreja que você serve lá consegue se firmar. Na tua família parece que todo mundo vai se desviando. Alguém fica alguns meses na igreja e não consegue ficar firme. É o demônio dizendo: o ciclo vai se repetir. Ninguém vai a lugar nenhum. O território é meu. Só que eu estou aqui nessa noite para profetizar para quem realmente quiser entrar em guerra. O demônio do bisavô vai cair. O demônio do avô vai cair. O demônio do pai vai cair. O demônio hereditário não vai prevalecer contra a casa daquele que está se levantando com autoridade. Me ajuda, que eu já estou sentindo Deus aqui. Agarra na mão de alguém, agarra. Se ele não quiser, agarra a si mesmo. Balança ele e diga: Deus está te levantando para quebrar corrente. Deus está te levantando para vencer o demônio do avô. O demônio do avô não vai te vencer. A tua família não vai viver o mesmo ciclo. Tem uma corrente que vai se partir. Tem um ciclo que vai se quebrar. A prisão vai se abrir. Deus vai explodir o cárcere. Aí alguém me ajude, alguém me ajude, alguém me ajude. Eu estou precisando de gente que veio para a guerra hoje. Eu não vim aqui pregar uma mensagem. Eu vim aqui te convocar a quebrar correntes para retomar o território.
território. Ai meu Deus, eu vou profetizando e alguém vai recebendo. Aquela casa não é do diabo, aquela família não é de Satanás, aquela casa não é o inferno, aquela casa é um manancial de paz, aquela casa é um lugar onde Deus vai salvar a todos. Alguém me ajude no glória. Ninguém da tua família vai experimentar o inferno. Tem uma corrente sendo partida. Ninguém da tua família vai continuar morrendo daquela doença. Tem um ciclo sendo quebrado. O Espírito Santo está dando autoridade para alguém. O território vai ser retomado. Alguém abre a boca, alguém abre a boca, alguém abre a boca. Urimache. Uriamante, Uria. Eu estou travando uma guerra espiritual. Eu vim aqui escondido no sangue do Cordeiro de Deus. Aquela cidade não é do diabo. Aquela cidade não é de Satanás. As baladas vão acabar naquele lugar. O nível de prostituição vai cair a zero. Um avivamento vai tomar conta da tua cidade. Deus está te levantando para quebrar. Deus está te levantando para quebrar. Ai meu Deus. Agarra na mão do teu irmão, agarra mesmo. Diga, você vai tomar o território de volta. O diabo vai perder o território. Você vai tomar o território de volta. Quem está aqui? 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 Alguém abre a boca, alguém abre a boca, alguém abre a boca, alguém abre a boca. Uriai, Choriamaia, Ricanchuria. Meu Deus, eu vou continuar. Mas o Senhor está me dizendo, eu estou abrindo os céus sobre Camboriú. Vou derramar uma unção sobre a vida de alguém que eu já escolhi. Alguém sai nessa noite capacitado para quebrar correntes e retomar o território. Eu preciso de pelo menos 50 crentes que abram a boca durante 30 segundos. Vai. Manamabaie. Mamamacia. Olha aí. Eu já estou escutando barulho de correntes. Já tem demônio gritando. Já tem demônios arrumando a bagagem. Camboriú, há um derramamento de óleo quente. Alguém comece já a receber. Olha aí, Jesus. Uriaché. Uriandé, suia. Não, o diabo não vai continuar surrando a tua família. Não vai continuar humilhando a tua casa. Você esse ano não vai a velório. Não vai haver luto no seio da tua família. A corrente está sendo quebrada. Já tem gente sendo curada aqui. Uramassuia. Alguém vai ser tocado nessa noite. Uriassuia. Meu Deus. O Espírito está dizendo, profetiza, Alex. E eu vou profetizar. Na tua casa não vai existir bandido. Na tua casa não vai existir viciado. Se aumentar o volume do glória, o diabo vai ter que sair. Na tua casa não vai existir cheirador de cocaína. Na tua casa não vai existir prostituta. Os teus filhos não são demônios. Eles são profetas. A tua filha não é uma menina da rua. Ela é uma adoradora. Alguém abre a boca e me ajude a adorar. Olha aí. Uria. Chomia cantelia. Uria sui cantali manai shekolibaia. Uri hasuri canturi minacia. Reba bagachante, riamasso e caturibadasi. Levante a tua mão. Eu quero trocar o ponto da mensagem, mas o Espírito está me dizendo, mande a minha igreja me adorar. Enquanto alguém me adora, eu estou curando. Enquanto alguém me adora, eu estou tocando. Tem gente aí que pode ser arrebatado hoje. Você está proibido de cair por cair.
Mas Deus vai tocar em gente aí que não vai suportar. Uma cirurgia vai começar a acontecer na frente de alguém aqui. Aumenta só um pouquinho o volume do glória. Deus está tocando no teu sangue. Sim, Deus está tocando na genética. Deus está tocando nessa célula que está morrendo. O diabo vai ter que soltar essa célula. Esse caroço está se dissolvendo. A glória de Deus está te envolvendo. Uma autoridade está vindo sobre a tua cabeça. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Urihamasu. Olha lá, Jesus, olha lá. Uria. Elebiasite. Urihamashi teriama. Ikataramassúria. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh meu Deus. Urihamashuri Andélia. Não me tenha como menino. Eu já passei desse tempo. Mas toque no ombro do seu irmão. Toca, 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 toca. Diga, tem uma autoridade voltando. Diga, tem um poder te envolvendo. Diga, Deus está te levantando. Suri. Já tem demônio dando grito de derrota. Já tem espírito sucumbindo. Já tem alguém entendendo. Já tem um Deus descendo. Ai, Seli, Rabassi, Tchê, Babaie, Cotorossia, Manaché. Toca a mão aqui. Urá. Shema. Chocotassi. Assim te diz o Senhor. Se levantou um principado nessa nação contra a tua vida. Enviou alguém para acabar com a tua história. Mas eu sou Deus que desci com livramento. Porque eu voltei a abrir os céus desse país. Eu coloquei um cetro na tua mão. Comecei a incendiar o sul novamente. Vou estender até o norte. Estou levantando alguém que vai ficar ao teu lado. Estou te dando saúde, meu filho. Estou te capacitando. Estou alongando os teus dias para que tu cumpras o meu propósito. Assim te diz o Senhor. Alguém levanta a mão, alguém levanta a mão, alguém levanta a mão, alguém levanta a mão. Tem uma corrente se quebrando, tem um demônio caindo. Eu estou esperando a igreja reagir e adorar o Deus que quebra as coisas. Vem, Camarracheia. Desce, Felipe. Retoma o território, Felipe. Felipe não é bem-vindo. Simão está tremendo com a presença do Felipe. E Calarraché. O diabo já sabe quando Deus está enviando um libertador. O diabo já sabe quando Deus está enviando aquele que vai quebrar as correntes. Deixa eu falar um negócio para você aqui atrás. Sabe por que por esses dias a luta aumentou? Sabe por que por esses dias você pensou em largar tudo? Sabe por que por esses dias você começou a ouvir aquela voz que não vale a pena viver o que está vivendo? É melhor você parar e cuidar da tua vida. Sabe por que você está ouvindo a voz? Você não precisa disso. É porque o inferno já sabe que tem um óleo sobre a tua cabeça. Você é ungido daquele lugar. E Calarracheia. É a explicação por quê da retaliação. Da resistência. Ele já sabe, então ele vai resistir. Quer ver como é que os demônios resistem à retomada do território? Lembra quando Jesus chegou lá em Gadara? Ele olhou para aquele homem que estava amarrado no túmulo, possesso por uma legião de demônios, que tomaram a sua consciência. E quando Jesus pisou em Gadara, os demônios olharam e disseram: nós vamos sair do rapaz, mas não nos retire desse território. A gente trabalha aqui, a gente domina aqui, há muito tempo estamos aqui. Não dá para ir para outro lugar, porque em outro lugar já tem outra entidade.
Só que Jesus não foi em Gadara tomar café. Jesus foi em Gadara retomar o território. Agora, quer ver a resistência? Quer ver a resistência? O diabo já sabia que o território seria retomado. Quando Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Os discípulos não sabiam para quê, Nilson. Entraram no barco. Jesus desceu para a parte de baixo do barco. E os discípulos profissionais do mar começaram a navegação. Por que Jesus foi dormir? Tomara que alguém entenda aqui. Quem conhece um pouquinho de batalha espiritual sabe que isso provoca desgaste físico, cansaço. Então Jesus sabe que ele vai para a batalha. Então, como homem, ali ele está descansando. E os discípulos estão navegando. De repente, de forma surpreendente, uma tempestade começou a sacudir a embarcação. E lá vem o vento soprando? Não, falando. As ondas surrando a embarcação. E começou a entrar água no barco. De início os discípulos, não, a gente consegue controlar. E de repente, água no barco, água no barco, água no barco, água no barco. Perdemos o controle, igual você que chegou aqui em Camboriú. Não sei mais o que fazer, água no barco. Alguém está dizendo, será que Jesus não vai acordar? Está dormindo, água no barco. Estamos quase perecendo e Jesus não acorda, água no barco. E o trovão soando, o vento falando, as ondas sacudindo a embarcação. E Jesus dormindo. Tomara que alguém aqui entenda e solte glória. Tempestade nenhuma é capaz de acordar Jesus. Ele não se incomoda com barulho de tempestade, com vozes de afronta. Está dormindo. O suar do trovão não acorda Jesus. O perigo não acorda Jesus. Deixa eu falar algo para alguém aqui. Não espere o teu problema fazer ele se levantar. Não espere o teu problema fazer ele ficar de pé. Água no barco, vamos perecer. A palavra perecer aqui é reduzir a pó. E Jesus não se levanta. Aí alguém entende o que faz ele se levantar. A tempestade não acorda, mas se tiver alguém aqui para dar o melhor glória dessa noite, está assim, ó. Calma, 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 meu filho, calma. Deixa eu aplicar para tu dar glória a Deus. Tempestade, vento, não acorda, mas alguém clamou. E quando alguém clama, ele se põe de pé. Aquele clamor que não é como um trovão e nem é veemente como uma tempestade, mas é aquele clamor que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, agora eu não sei mais o que fazer. Agora perdi o controle. Agora eu estou clamando só aquele que pode. Ele fica de pé. Ele está ficando de pé para alguém aqui hoje. Ele está se levantando em prol da vida de alguém aqui hoje. Aleluia, aleluia. É o teu clamor que faz ele ficar de pé. Aí ele se levanta, olha para cá, eu sei que essa igreja é da Bíblia. Ele se levanta, sai da parte de baixo, vai para a parte de cima. Tempestade. Jesus olha e diz, parece que vocês não têm tanta fé. Vento! Cala-te! Mar! Aquieta-te. E repreendeu. Olhe para cá para você entender. A palavra repreender aqui, no grego é epitimao, que não significa só repreender, mas significa denunciar quem está por trás. Olhe para cá para tu não perder. Jesus aqui não está repreendendo o mar, senhores. Jesus aqui não está repreendendo a natureza. A voz dele aqui está repreendendo um espírito. Ele está denunciando quem está por trás.
Tem alguém aqui? Ele está denunciando quem está por trás do vento. Ele está denunciando quem está por trás das ondas que estão querendo quebrar a embarcação. Ele está denunciando quem está resistindo à chegada no outro território. Eu vim aqui denunciar, e tomara que alguém entenda. Há um espírito por detrás dessa tempestade. Há uma entidade por detrás dessa luta. Há um demônio por detrás dessa afronta. Sim, há um espírito por detrás dessa doença. Há um espírito por detrás dessa divisão. Há um demônio por trás dessa depressão. Sim, há um espírito por trás dessa angústia. Há uma entidade que foi enviada, que está por trás desse ataque. Essa palavra contrária que veio para acabar com você, há um demônio trabalhando por trás dela. Mas eu estou pregando para quem ainda está em guerra. Ele está repreendendo o que está tentando te impedir de chegar do outro lado. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você está no culto pentecostal, agarra na mão do vizinho assim, ó, agarra na mão dele assim, ó. Diga para ele assim: essa tempestade não vai te parar. Sim, aqui em cima também, diga: essa tempestade não vai te impedir. Sabe por que o diabo está colocando pressão na tempestade? É porque ele sabe que se você passar por essa tempestade, se você vencer essa dor, se você suportar esse problema, ele vai perder o território. Ele vai perder o território. Tem um demônio sendo repreendido e você não vai parar. Ramama cheia. Vento! Cala-te. Mar! Aquieta-te. E se fez grande bonança. Olha para cá, olha só para mim. Eles agora estão indo ao outro lado. Os demônios que tentaram resistir já se comunicaram com os demônios de Gadara, dizendo: tentamos pará-lo, mas não deu. Tentamos impedi-lo aqui, tentamos matar todo mundo afogado, mas não deu. Ele está chegando aí. Mas por que não deu? É porque ele manda no mar, manda no vento, manda na terra, manda na tempestade e manda até em nós. Então não deu para parar. Ele está chegando aí, Jesus está indo. E Jesus está indo. E Jesus está chegando na Gadara. Agora, olhe para cá, olhe para cá. Estou pregando sobre missões. Por que Jesus está indo na Gadara, senhores? É porque tem um homem ali amarrado no túmulo. Tem um homem desfigurado. Tem um homem que o demônio acabou com a vida dele. Tem um homem possuído por uma legião. Tem um homem que se corta com pedras. Tem um homem condenado pela sociedade. Tem um homem que nem a justiça consegue recuperar. Tem um homem que nem a cadeia segura ele. Está na Bíblia. Alguém tentava prendê-lo com algemas, eles arrebentavam as algemas, porque não era o homem, eram os demônios. Uma legião de 6.000, um homem condenado, desfigurado. Agora, se alguém quiser soltar o glória, sabe por que Jesus está enfrentando uma tempestade para chegar em Gadara? Por causa de um desacreditado. Por causa de alguém que ninguém mais acredita. Uraxa. Deixa eu pregar para uma mãe aqui. Ele está chegando na tua Gadara hoje. Ura. Alguém que condena, alguém que não acredita, alguém que diz que não dá mais para salvar aquele filho, aquela filha, aquele marido. Eu estou pregando para alguém. Ele está chegando na tua Gadara hoje. Quando ele chega em Gadara, ele já desce do barco e já vai direto ao combate. O homem está lá amarrado no túmulo. Uma legião que possuiu a mente daquele homem, pastor Gilmar. 6.000 demônios. Agora, olha aqui, olha a Bíblia, estou na Bíblia. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que a consciência daquele homem era aprisionada pela legião. Isso aqui é fato. Então eles olham para Jesus e eles vão ao encontro de Jesus, vão se curvar e vão adorar. Calma, calma. Tu já viu o demônio adorar Jesus? Tu já viu o demônio glorificar a Deus? Mas aqui eles se curvaram
e adoraram. Se tiver alguém aqui para soltar o glória, eu vou explicar o que aconteceu. Foi o dia que os demônios, pastor Wesley, se esqueceram que eram demônios. Eles eram anjos caídos. Sabe qual é o protocolo lá em cima? Diante de Deus, se curva e adora. E há muito tempo eles que caíram não viam o Cristo. Quando eles viram, eles esqueceram e cumpriram o protocolo. E de repente um deles disse assim: o que nós temos contigo? Nós sabemos quem tu és. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. O Cristo está chegando na tua Gadara. O Cristo vai libertar alguém na tua Gadara. O Cristo vai dar vida a alguém na tua Gadara. O Cristo vai destronar os demônios da tua Gadara. O Cristo vai te dar de volta o território de Gadara. Alguém abra a boca e me ajude a adorar o Cristo. O Cristo. O Cristo. O Cristo. Então desce, Filipe, e retoma o território. Vou correr para o final aqui, para respeitar o horário do meu presidente. Olhe para mim. Agora, como é que vai se quebrar o sistema maligno que Simão Bruxo estabeleceu lá em Samaria? Olha o texto aqui, ó. Simão era tão benquisto que todos, do maior ao menor, olhavam para ele e diziam assim, ó: esse é o grande poder de Deus. Está todo mundo enfeitiçado. Simão faz sinais. Simão adivinha tudo. Simão opera coisas que parece que não se vê em igreja. E como é que Filipe vai destronar esse sistema? Aí está na Bíblia para alguém que quiser soltar o glória. E Filipe desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. Como é que quebra o sistema maligno? Pregando a Cristo. Como é que destrona o demônio? Pregando a Cristo. Como é que retoma o território? Pregando a Cristo. Como é que coloca o Simão no lugar dele? Pregando a Cristo. Senhores, deixa eu falar algo aqui com responsabilidade. Nós não precisamos impressionar ninguém. Você não precisa fazer mágica naquele culto. Você não precisa revelar nada que Deus não está te mandando. Quer ver o diabo bater em retirada? Pregue a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo que é maior que a bruxaria. Alguém me ajuda no glória. A Cristo que é maior que o feitiço, a Cristo que é maior que o engano. Se alguém der glória a Deus, eu vou enaltecendo a Ele. A Cristo que é maior que a magia, a Cristo que é maior que a macumba, a Cristo que é maior que a umbanda, a Cristo que é maior que a quimbanda, a Cristo que é maior que o candomblé, a Cristo que é maior que a mesa branca, a mesa preta, a Cristo que é maior do que a pombagira, a Cristo que é maior do que a tranca-rua, a Cristo que é maior do que a chucaveira, a Cristo que é maior do que a morte, a Cristo, 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 a Cristo. Alguém me ajude a adorar o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo. Se eu estou na Assembleia de Deus, alguém abra a boca e enalteça o Cristo. A Cristo, 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 só 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 a Cristo. Urá-suri-eshia. Levanta a tua mão, é o Cristo. Eu só estou pregando Cristo. Eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar o Cristo. Abra a tua boca, é Cristo. É Cristo, Cristo na tua vida. É Cristo na tua vida. Você não precisa imitar ninguém.
Você não precisa tentar colocar a tua entonação igual aquele pilantra da internet está fazendo para seduzir alguém. O teu evangelho é o do Cristo. A tua palavra é a do Cristo. É só o Cristo, o Cristo. É o Cristo, é o Cristo de Filipe, que é maior do que a magia do Simão. Estava todo mundo ouvindo o Simão. Olha para cá que eu vou correr para o final. Todo mundo ouvindo o Simão. Todo mundo aplaudindo o Simão. Do menor até o maior. Só que Filipe chega pregando o Cristo. Você vai aumentar a glória. E a Bíblia diz que quando ele fala do Cristo, os demônios gritam em alta voz. Porque o demônio viu que agora não é mais show gospel. É o culto do Cristo. Meu Deus, eu estou sentindo o céu aqui. O demônio viu que agora não é mais a estratégia. É o culto do Cristo. Filipe está pregando a Cristo. Os demônios estão gritando, os paralíticos estão sendo curados. Eu creio nesse Cristo. Os coxos estão sendo curados. Eu creio nesse Cristo. Irmãos, eu já vou continuar, mas erga as suas mãos. Ai de mim de fazer qualquer movimento aqui fora da vontade do Cristo. Erga a sua mão. Abra sua boca por alguns instantes, porque o Espírito me diz que aqui na internet tem gente sendo curada agora. Babariandesia, Riachili Cantore Mará. É em nome do Cristo, 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 em nome do Cristo. Esse câncer sai em nome do Cristo, em nome do Cristo, em nome do Cristo, em nome do Cristo. Essa cadeia quebrada em nome do Cristo. Sim, essa doença que ceifou a vida de muita gente na tua casa não vai ceifar a sua, nem da tua posteridade, em nome do Cristo. Alguém adore por alguns instantes. Meu Deus. Shakatamana, o Cristo de Filipe está tocando em alguém. Ekamarracheia, e Calamanás. Meu Deus, eu estou vendo gente com lágrima no rosto e está queimando. Ekabababaie. Tem coragem de colocar a mão no ombro de alguém que está do teu lado? Dá para ver que é ele que está aqui, né? Recebe autoridade e manda ele ser curado agora aí. E colocarão a mão sobre os enfermos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Onde é que está a câmera da internet? Recebe uma cura em nome do Cristo. Você que está me assistindo desse hospital, seja tocado pelo Cristo. Você que está condenado pela doença, seja tocada pelo Cristo. Você que já perdeu os cabelos, seja tocada pelo Cristo. Você que está entrevada nessa cadeira de roda, seja tocada agora pelo Cristo. Você que está com esse sangue contaminado, seja tocado pelo Cristo. Você que o médico já te desenganou, te deu 2 meses de vida, eu profetizo agora o toque do Cristo. A igreja profetiza o toque do Cristo. Eu estou repreendendo esse espírito de morte agora, em nome do Cristo, em nome do Cristo, em nome do Cristo, em nome do Cristo. Que essa estrutura óssea agora se endireite em nome do Cristo, em nome do Cristo. Que toda obra que foi feita contra a tua vida para te matar, caia agora em nome do Cristo. Cristo. Shabababaye. Uri Hasuya. Emamamassuya. Cristo. Do Cristo. Do Cristo tem corrente se quebrando, irmão. Tu vai voltar para retomar o território.
Corre Mahacia. Decante Licilibaye. Mamamahashika Torababa. Recatarano Suri Recia. Iriasi Chemika Sui. Mamarohosika Torohoshe. Rababacoria Manariasili Cantai. Shekori Barasiri Koite. Deus está levantando os guerreiros aqui, né? Ramamamagorosuri Telebarahashi. Deus está revestindo alguém aqui. Ramakosuri Kantia. Tem uma unção sobre a cabeça de alguém aqui, né? Eu estou vendo Deus colocando armas espirituais nas tuas mãos aqui. Alguém começa a receber o poder do Cristo que está descendo aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Cristo, 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 Cristo. O Cristo. O Cristo. Ah! Só o Cristo, só o Cristo, só o Cristo, só o Cristo. Meu Deus! Deixaram de ouvir o Simão e passaram a ouvir o Filipe. Eu já vou encerrar aqui. Deixaram de ouvir o bruxo e foram ouvir o evangelista. Me ajuda aí, porque vai descer um negócio aqui. Olha para alguém aí do teu lado e diga assim, ó, pode ficar tranquilo. Eles vão te ouvir. Eles não vão mais querer ouvir o engano. Não vão mais querer ouvir simpatia. Não vão mais querer ouvir magia. Não vão mais querer ouvir espírito caído. Não vão mais querer ouvir mentiras. Essa semana você vai voltar para casa e eles vão querer te ouvir. O teu Cristo, 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 o teu Cristo. Alguém me ajude a adorar! Cristo, Cristo. Eu tenho que pregar isso aqui. Eu já sei que vai descer um negócio aqui. E Filipe pregava. Quem aceitava, estou falando do evangelho, quem aceitava era batizado. Irmão, é que você não dá mais glória a Deus com isso. Aceitou, batiza. Aceitou, converteu, batiza. Aceitou, converteu, batiza. Aceitou, converteu, batiza. Aceitou, converteu, batiza. Já contei a tua família inteira aqui. Aceitou, converteu, batiza. Agora escuta. Tu pega uma palavra aqui nesse momento final. 2024, se esse glória não levantar esse teto, eu vou entregar o microfone antes do tempo. 2024 é o ano do batismo de alguém da tua família. E você vai estar lá dizendo, foi o Cristo, 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 foi o Cristo. Agora olhe para cá, olhe para cá. Ai meu Deus. Filipe está pregando.
Fila do batismo acontecendo. Sabe quem, pastor João Carlos, pastor Tiago, entrou na fila do batismo? Não, aí tu vai dar glória a Deus se você for da Bíblia, irmão. Fila do batismo. Sabe quem está na fila do batismo? Simão, o ex-bruxo. Ele disse, eu posso batizar também, pastor Felipe, porque o teu Cristo é maior do que o meu engano, o teu Cristo é maior do que a minha mágica, o teu Cristo é maior do que a minha feitiçaria, o teu Cristo é maior do que a minha magia. Não dá para suportar o poder do teu Cristo. Eu não sei quem é o mais brabo lá da tua família. Eu não sei quem é a mais complicada da tua casa. Eu não sei quem te deu mais trabalho até hoje. Mas eu estou profetizando. Ele está com os dias contados para se curvar ao teu Cristo. Já tem 185 pessoas aceitando ao Cristo. Levante as duas mãos. Levante as mãos. Tem poder descendo sobre a vida de alguém. Tem uma unção revestindo a vida de alguém. Com as duas mãos lá no alto. Só para quem crê. E diga, Senhor, usa minhas mãos. Senhor, usa minha voz. Diga, me levanta para quebrar correntes e retomar territórios. Com a mão erguida.